Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. Que prazer estar novamente com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Queremos enviar uma saudação a você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais. Aproveite este momento e compartilhe seu link. Compartilhe este link aí no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar a saudação aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que estão conosco todos os domingos pela manhã, aprendendo a palavra do Senhor, estão com sua Bíblia, sua revistinha ali, sua canetinha, caderno de anotações. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, e receba aí, ó, um forte abraço aí, ó, esse abraço gostoso aí do pastor presidente, da irmã Judite. Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola nesta manhã. Se você puder, neste momento, onde você estiver, fechar seus olhos, ore conosco neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa que nos concede estarmos nesta manhã, juntos, aprendermos a Tua palavra, ó Deus. Continua abençoando a cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, Senhor. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton. O Senhor continue lhe dando força, graça, saúde. O evangelista Sonivaldo e a todos que estão envolvidos na produção deste trabalho, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos adorar ao Senhor com os nossos cantos congregacionais. E se você não dispõe de uma harpa cristã, não tem problema, meu amigo. Estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar. E vamos aproveitar, nada melhor do que no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, porque domingo significa dia do Senhor, começar o primeiro dia da semana louvando e adorando a Ele que é digno de toda honra e de todo louvor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais com você e não perca a oportunidade de adorar a Deus nesta manhã. Glorifique-o porque Ele é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos aqui para louvar ao Senhor. Queremos agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus, queremos fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente e queremos também agradecer ao escalado desta manhã. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Hino de número 111 são os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. Que mudança! Glória a Deus! Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração.
Meu pecado sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Diga assim: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia, glória a Deus. Ele fez uma mudança radical, glória a Deus. E mudados pelo Senhor, vamos seguindo avante para o céu. Hino de número 310, vamos dizer: avante eu vou. Glória a Deus. Muita vida, louve ao Senhor. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe trará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou.
Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 10 deste trimestre, que tem como título o desafio da janela 10x40. O texto áureo nos diz: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos capítulo 15, versículo 20. A verdade prática nos diz: a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. O segundo tópico, principais desafios da janela 10x40. E o terceiro, estratégias para alcançar países da janela 10x40. A leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo 6, melhor dizendo, versículos 10 ao 20. Vamos, neste momento, fazer a leitura. E se você estiver em casa, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10 nos diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre aquele que nesta manhã estará trazendo a ministração da palavra, para que o Senhor o ilumine e por meio dele Deus possa falar aos nossos corações e nos ensinar as suas verdades profundas neste dia. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que foi realizada nesta manhã, Senhor. Quantos que ao redor do mundo não têm o direito e o privilégio de ter, muitas vezes, a Escritura traduzida em sua própria língua, Senhor. E nesta manhã Tu nos dás o privilégio de podermos ler a Tua palavra, ó Pai, e fazer conhecido o Teu reino. Queremos pedir nesse momento uma bênção em favor do Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra. Continua estendendo as Tuas mãos, fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, e nos toca pelo Teu Santo Espírito nesta manhã, nos ensinando as Tuas verdades, Senhor, as verdades espirituais na vida de cada um de nós. Continua estendendo as Tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar neste momento o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes.
Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos na Escola Bíblica Dominical para aprender a Palavra de Deus. Meu amado irmão, é um culto. A Escola Dominical é um culto que está acontecendo aqui, mas que também acontece aí na sua casa ou no seu trabalho, aonde você estiver. E na Escola Bíblica Dominical, como qualquer culto, ele inicia com oração, ele tem a leitura da Palavra de Deus. Daqui a alguns instantes, iniciaremos a exposição da Palavra de Deus. Deus irá falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra e o Espírito Santo de Deus irá aplicar essas palavras no nosso coração. Mas o culto tem um momento especial, tem um momento da oferta, um momento do ofertório. E deixa eu dizer a você uma coisa nessa manhã de domingo. Você que está chegando agora, você que está assistindo talvez o programa pela primeira vez, ofertar, dizimar, é um ato voluntário, mas também é um ato de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus também através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. E como qualquer ato de adoração, tem que ser feito com o coração aberto, com o coração alegre, feliz, sabendo que isso está sendo depositado aos pés do Senhor e que irá contribuir, claro, com o crescimento do reino de Deus. Tudo isso que nós temos, a câmera, os televisores, a própria Rede Brasil, isso é mantido com as suas ofertas. Os missionários que são enviados para outros países também é mantido com a sua oferta. Os templos que são construídos também é mantido com a sua oferta. Então, querido irmão, você está investindo no reino de Deus e com certeza Deus irá investir também na sua vida. Eu quero ler um versículo para mostrar como devemos fazer isso, fazer um ato de adoração, um ato voluntário, fazer com alegria. Um texto bem conhecido, lido aqui já por várias vezes. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. A última parte do versículo diz o seguinte: porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão, faça isso com alegria, faça isso com satisfação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, que está em outro estado, você que está em outro país, você que está em cidades distantes e talvez não tenha a possibilidade de estar na igreja sempre. A igreja vem disponibilizando o site que vai aparecer agora na sua tela, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, você será redirecionado a uma tela, e na tela que está aparecendo agora tem um botãozinho em cima, quero contribuir, você clica nela e dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode dar sua oferta, você pode contribuir para missões, você pode também contribuir com o sistema de comunicação da igreja. Tudo vai depender da natureza da sua oferta. E você pode utilizar as contas da igreja, está aparecendo aí, ó, PayPal, PagSeguro, para quem está fora do país, são um dos melhores recursos, ou você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e será redirecionado uma das contas da igreja. E logo abaixo você está vendo justamente o CNPJ da igreja, que por sinal o CNPJ é o Pix, é a chave do Pix da igreja. Observe bem, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito número 51, tudo em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Então, querido irmão, vamos orar ao Senhor. Você está vendo aqui ao lado aparecendo as contas. Faça essa contribuição com amor, sabendo que está sendo investido no reino de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos. Orar, sim, fazer uma oração de agradecimento. E orar também para que Deus, Jeová dos Exércitos, abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Deus é o mesmo. Se você puder dobrar seu joelho, dobre seu joelho. Se você puder curvar sua cabeça, aonde você estiver, se o ambiente for propício, vamos falar com o Pai Celestial nesse momento agora. Vamos falar com o Senhor. Ore conosco, em nome de Jesus. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, queremos te agradecer, queremos te louvar pelo bem, pela tua graça, pelo teu amor,
pelo pão que chega em nossas mesas. Senhor, agora abençoa esse pai de família que está desempregado. Abençoa essa mãe, esse filho, esse homem que está procurando um emprego. Usa de misericórdia, abre porta de trabalho, meu Deus. Não deixa faltar o alimento na mesa dos teus filhos. Recebe as nossas ofertas, recebe a nossa oferta como um cheiro suave, como algo que vai ser utilizado para o crescimento do teu reino. Nós te pedimos, nós te clamamos no nome santo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor conosco nessa manhã de domingo. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, amados. Hino de número 316, Em Busca de Sião. Glória a Deus. Saindo do Egito em busca de Sião, meu Salvador guiou-me com sua forte mão, levou-me em vitória pelo fogo e o mar. Agora canto a Deus pela salvação sem par. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Muito perto de Jesus e vendo o galardão, pra Canaã eu sigo, lá está meu coração. Jesus pra grande herança há de me levar, a quem deu minha esperança eu hei de aqui louvar. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Andei eu pelos campos onde fruto achei, em Hebron uvas vivas também eu apanhei. Aqui melhor mel, vinho e leite eu encontrei. Pra escravidão do Egito jamais eu voltarei. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. As lutas desta vida eu não sinto mais, pois sempre vou cantando sua graça, amor e paz. Eu vou marchando para o eterno lar, e breve lá no céu minha pátria hei de estar. Não busquem mais a mim escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Não busquem mais a mim na escravidão, ergui a tenda enfim na terra de Sião. Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos para o momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento mais esperado por todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, o momento da exposição da palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título O Desafio da Janela 10x40, e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui na casa de Deus, e queremos saudar, é claro, a todos com a paz do Senhor Jesus.
Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos na Escola Bíblica Dominical e queremos também fazer um agradecimento aqui especial ao nosso amado pastor presidente Ailton José Alves pela confiança de estarmos aqui nesse domingo cultuando a Deus e estudando a palavra de Deus juntos com você. Querido irmão, nós temos uma lição hoje que é uma lição muito importante, mas com um título diferente. Quando eu digo diferente, é diferente de outras lições. Para quem é mais antigo na escola dominical, percebe que todos os títulos fazem referência a algum tema das Escrituras Sagradas. O de hoje também faz, só que o nosso título é O Desafio da Janela 10x40. É um título inusitado para a Escola Bíblica Dominical. Vai aparecer agora na sua tela justamente o tema da lição. Olha como está aí, lição número 10 desse domingo, O Desafio da Janela 10x40. Mas antes de falar sobre essa janela 10x40, vamos ler o textuário da lição? Vamos ler juntos? Você que estiver com uma revista, abra a revista. Se tiver sem a revista, acompanha aí na tela com a gente. E desta maneira, me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Isso está registrado no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Vamos agora para a verdade prática, aquilo que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Diz assim o texto: a janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários justamente do mundo. Traz a tela aqui para a gente. Querido irmão, como sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, começamos pelo título da lição, para depois a gente ir para o comentário e, claro, como todo comentário está fundamentado na leitura bíblica em classe, a gente vai estar sempre fazendo chamada da leitura bíblica em algum momento. Mas o título da lição de hoje, que tem por título O Desafio da Janela 10x40. Talvez você esteja perguntando, que janela 10x40 é essa? Primeiro, qual é o desafio e o que é essa janela 10x40? Eu vou pedir para colocar a tela da lição 10, a tela da lição que justamente corresponde à capa, né, da lição, colocar na tela, por gentileza. Pronto. Você, meu querido irmão que está nos assistindo nesse momento, essa aí é a capa da lição de número 10. Embaixo está lá, o desafio da janela 10x40. Você está vendo que a figura é uma figura de um mapa, e é justamente um mapa mundi. Esse mapa pode ser encontrado em qualquer livro de geografia, livros que falem sobre o planeta Terra, em livrarias, o mapa é o mesmo. Mas você já percebeu que há um recorte justamente aí, como um retângulo bem grande. Esse retângulo que você está vendo, ele é chamado de janela 10x40. E essa expressão 10x40 faz referência aos paralelos, que são 10x40. 10 no sentido horizontal, 40 no sentido horizontal e 10 no sentido vertical. Você está vendo aí, forma, na verdade, uma verdadeira janela. Então, essa janela que aparece, né, esse retângulo que nós estamos chamando de janela, que aparece justamente em cima desse mapa, ele está marcando aproximadamente de 50 a 68 nações. Volta a tela aqui para a gente começar a comentar sobre isso. Porque você vai encontrar diferenças, porque há textos que falam 50, há textos que falam 68, há textos que falam 64 nações. Como esse gráfico geralmente muda, a gente fica justamente nessa aproximação. Muda, quando ele muda, por causa justamente dos países. Há países que perseguem mais crente, há países que a perseguição ela é um pouco menor. Então, existem métodos de classificação que nós não iremos tratar do método aqui. O que nós queremos mostrar que a expressão janela 10x40 faz referência a um conjunto de nações, a um conjunto de países onde o Evangelho tem muita dificuldade de entrar. É justamente aí
onde acontecem as maiores perseguições contra os cristãos. Tanto a perseguição física, no sentido de matar, no sentido de prender, no sentido de torturar, como também a perseguição do ponto de vista jurídico. Existem leis em muitos desses países que você viu aí, que proíbe uma pessoa andar com a Bíblia, a palavra de Deus, na mão. Até como a título de curiosidade, porque a lição 11 é que vai trabalhar sobre a igreja perseguida, existe polícias especializadas nesses países, dentro dessa janela 10/40, onde estão esses países, polícias especializadas em prender justamente pessoas que são de outra confissão religiosa, que nesse caso é o cristianismo. Então, já deu para você entender, você já sabe o que é essa janela, que é justamente esse marcador em cima desse mapa, e você agora está vendo o grande desafio que a Igreja do Senhor Jesus tem para evangelizar justamente essas nações. Mas, meus queridos, merece ainda também mais algumas explicações sobre esse termo. Quando foi que surgiu? Está na Bíblia o nome janela 10/40? Não está na Bíblia. Você já sabe que é um retângulo que marca no mapa esse conjunto de nações, aproximadamente 64 a 68 nações. É aí onde acontecem as maiores perseguições. Mas como foi que esse nome, ou esse termo 10/40 surgiu? Por gentileza, coloca a tela do slide aí para a gente, para você nos acompanhar. A primeira tela mesmo. Tem uma tela que vai aparecer agora para você. Tem lá, que aparece com o nome Cinturão de Resistência. Pronto, observe bem. Janela 10/40 ou Cinturão de Resistência dos povos não alcançados. Inicialmente, esses povos eram chamados de... Essas nações eram chamadas de um cinturão de resistência. Mas o que é esse cinturão de resistência? Eram locais onde tem dificuldade do evangelho ser pregado e ser anunciado por causa das perseguições. Agora, quem foi que deu origem a esse título? Passa para o próximo slide, por gentileza. Observe, você está vendo aí o missionário americano Samuel Zumer. Ele, no ano de 1911, já naquela época, ele viu que alguns países, principalmente os países que tinham a religião islâmica como predominante, era um dos países que tinha uma resistência muito grande para se pregar o evangelho. Por isso que logo abaixo desse slide aparece aí cinturão de resistência ao evangelho, porque se constituía uma verdadeira barreira. O missionário ele não entrava como os missionários em alguns países entram hoje. Antes de passar para o próximo slide, coloca a tela aqui para a gente. Esses países, veja que o ano é 1911, aí o missionário, ele com essa dificuldade de entrar, ele disse, é um cinturão de resistência, ou melhor, são barreiras intransponíveis. Observe, querido irmão em Cristo Jesus, existem países que é possível o missionário entrar como missionário, mas existem países que não é possível em nenhuma maneira entrar como religioso. E é o caso, por exemplo, desse conjunto de países da janela 10/40. Não dá para entrar como missionário, não dá para entrar como pastor. Então, como é que o evangelho se propaga nessas regiões? Muitos desses irmãos entram a partir de suas profissões, a partir de empresas e começam a pregar o evangelho e ganhar almas justamente para Jesus. Pronto. Aí você sabe que o primeiro nome da janela 10/40 foi Cinturão de Resistência. Agora vem realmente o termo chamado janela 10/40. E tem uma mulher que vai contribuir muito para isso aí. Observe bem, o termo janela 10/40 foi criado pelo missiólogo, aquele que estuda missões. O nome dele é Louis Bosch, em 1989, quer dizer, não faz muito tempo não. Na segunda conferência de Lausanne, em Manila, para fazer referência aos países menos alcançados pelo Evangelho. Nessa região está a maioria dos países. Observe que na época dele já tinha 62 nações, onde a Igreja de Cristo sofria mais perseguição. Volta a tela aqui para a gente. Eu disse que tem uma mulher que vai participar efetivamente sobre isso. Observe bem, olha a sequência. Primeiro, no mapa você viu aquele retângulo. Aí esse retângulo recebe o nome Cinturão de Resistência.
Só que na segunda conferência em Lausanne, você tem um missiólogo, quer dizer, aquele que estuda missões, e por sinal também ele era missionário. E ele ficou pensando, que nome seria dado a esse conjunto de nações, porque a resistência é muito grande. Aí foi quando a mulher dele disse, por que você não coloca o nome de janela? Em vez de colocar cinturão, em vez de colocar abertura, coloca o nome de janela. Mas por que janela? Porque a janela, quando alguém olha pela janela, significa que ele pode contemplar o horizonte. Quando se olha pela janela, se tem esperança. Uma pessoa que está preso, olha pela janela, mas ele tem a esperança de um dia ser liberto. Então, caiu feito uma luva a expressão. Então, vamos chamar esse retângulo, coloca aí na tela, por gentileza aí. Vamos chamar esse retângulo de, olha, tá, só não tem o nome dos países, viu? Vamos chamar esse retângulo de janela, porque dá a ideia de esperança, dá a ideia de propagação do Evangelho, dá a ideia também de que Cristo pode atuar de maneira muito enfática também nessas nações. Falou de janela, falou de esperança, falou de abertura. Então você está sabendo, janela 10x40. Foi justamente o missiólogo Louis Bush que criou esse termo com base na esposa dele, que disse assim, coloca isso, que isso é símbolo aí de esperança. E eu quero que passe a próxima tela somente para você ter uma ideia, meu querido, de como a coisa é tão séria. Observe bem, eu vou ler, vocês nos acompanhem. Nos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão dentro da janela 10x40. Estes 37 países compreendem 95% do total da população dessas nações menos evangelizadas. Tudo isso nos leva, sem dúvida, a ver que a janela 10x40 é um lugar que centraliza os povos menos evangelizados do mundo. A próxima tela, por gentileza, para você ter uma ideia de o que é que tem nessa janela 10x40. Observe bem, nós temos mais de 1,2 bilhão de muçulmanos, mais de 800 milhões de hindus, aqueles que estão na Índia, fazem parte da religião indiana, né, que são vários deuses que tem na religião indiana, mais de 700 milhões de budistas, seguidores de Siddhartha Gautama ou Buda, e mais de 500 milhões de adeptos das religiões animistas, que são aquelas religiões que adoram o sol, a lua, as estrelas, que adoram, na verdade, as pedras, onde tudo tem, como se fosse, tudo teria, na verdade, um espírito. Volta a tela aqui para a gente, daqui a pouco a gente volta para o próximo slide, mas eu quero mostrar a você, querido irmão em Cristo Jesus, o grande desafio. Você viu aí 1,5 bilhão, o outro 800 milhões, 500 milhões, 700 milhões. Mas perceba uma coisa, a palavra cristianismo não aparece aí, porque é minoria. Em alguns países desses 50, né, eu estou falando de 50, por isso eu estou tendo cuidado, de 50, você viu lá 62, 68, mas é porque de ano para ano, geralmente, a tendência é essa janela aumentar mais ainda, que são países que vão ficando mais fechados para o Evangelho. Mas, querido irmão em Cristo Jesus, observe que o cristianismo aí, em alguns desses países, não existe. Em outros, existe de maneira muito sorrateira, ou melhor, de maneira muito pequena, escondida, porque não pode ter a liberdade que nós temos hoje aqui. Então, você está entendendo o título da nossa lição? O desafio. E esse desafio é muito grande para ultrapassar esse cinturão, de entrar nessa janela, de levar o Evangelho. Tem que ter estratégias diferentes, bem diferentes daquelas que nós usamos aqui no Brasil. E meu amado irmão em Cristo Jesus, vale mencionar uma coisa aqui. Eu sei que o Brasil, país que nós vivemos, se fôssemos aqui verificar defeitos, problemas, nossa nação tem um bocado de problema.
Você vai concordar comigo. Não estou falando aqui de âmbito político e nem tão pouco isso é objeto de estudo para a gente. Mas lembre de uma coisa, o Brasil ainda é um dos melhores países para se pregar o Evangelho. Com todos os problemas que nós temos aqui, sociais, políticos, econômicos, mas ainda é um dos melhores. Porque a gente pode sair com a Bíblia na mão, dizendo que Jesus salva. Eu posso entregar uma literatura dizendo que Jesus salva. Nós temos cruzadas evangelísticas aqui em Pernambuco, nós chamamos de cruzadas evangelísticas, mas talvez aí no seu estado possa ser chamado de concentrações evangelísticas. Nós fazemos isso na rua. Nós temos essa liberdade. Por exemplo, nós temos um canal de TV, aí nós estamos aqui com você, aí na sua casa estudando a palavra de Deus junto. Existe essa liberdade e eu digo a você, nessa manhã de domingo, agradeça a Deus por essa liberdade que nós temos. A igreja está sendo perseguida, a igreja nunca deixou de ser perseguida, mas existem locais, nesse momento, nesse dia de domingo que nós estamos aqui, meu querido irmão, tenha plena consciência disso. Se você quer ter mais certeza, quer informações, até o autor da lição vai citar dois sites que são bem seguros. Portas Abertas e o Portal dos Mártires, são 2 sites. Você quer saber o nível de perseguição, a dificuldade que nossos irmãos têm lá fora? Entre no site Portas Abertas ou se não Portal dos Mártires. Pois nesse domingo, enquanto você está aí na sua casa, no seu carro, enquanto você está aí talvez no seu trabalho, assistindo essa programação com a Bíblia na mão, tem irmãos nossos que estão literalmente cultuando embaixo da terra, porque não é possível ter um templo, não é possível acessar a internet. Então são aquelas igrejas chamadas igrejas subterrâneas, não tem ar-condicionado, viu? Não tem banco confortável, mas estão ali embaixo, fazendo o quê? Orando, cantando e dando glória a Jesus. Quando você for orar, lembre desses irmãos que estão nessas situações. Na China, por exemplo, muitos deles estão dentro de casa com tudo trancado, porta tudo fechada, para não se ouvir o som dos hinos que nós cantamos, de uma leitura de um texto bíblico que nós lemos na casa de Deus. Até na hora de receber a presença de Deus, a pessoa se contém. São dificuldades, que essas pessoas passam. Vamos orar ao Senhor. Vamos chegar diante do Pai Celestial. Nós temos alguns slides ainda para apresentar a você, mas eu quero ir lá para o comentário da lição. E no comentário da lição, vá aí, por gentileza, tópico 1, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Eu quero chamar esse... Pronto, já está na tela aí, uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. O texto da leitura bíblica em classe de Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20, mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos ao ataque do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Volta a tela aqui para a gente. Querido irmão, abra sua Bíblia conosco, por gentileza. Já que nós estamos falando de batalha espiritual, pegue segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 10, do versículo 3 até o versículo 5. Enquanto você está aí procurando na sua Bíblia, deixa eu lhe mostrar. As perseguições existem. Nessa janela 10x40 você já teve a ideia de como a resistência é grande. Mas lembre que a nossa batalha não é contra pessoas. A igreja não está batalhando contra pessoas, contra a instituição. A igreja do Senhor está pregando o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta, e é por meio desse Evangelho que a pessoa também tem conhecimento e recebe o batismo no Espírito Santo. E que Deus distribui dons espirituais justamente para a sua igreja. Então, a batalha espiritual existe,
Porque na proporção que o Evangelho, aonde o Evangelho chega, vidas são libertas. Aonde o Evangelho chega, vidas são desacorrentadas e as pessoas se entregam para Jesus e se gera uma vida nova. Então já deu para perceber que Satanás irá fazer de tudo para que a mensagem do Evangelho não chegue. Ele irá fazer de tudo, mas lembre de uma coisa: quem está conosco se chama Jesus de Nazaré e a igreja, ela não será vencedora. A igreja, ela é vencedora, ela já nasceu vencendo porque está fundada justamente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja a nossa luta como é. Capítulo 10 da segunda epístola aos Coríntios, e versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Querido irmão, você percebeu que o texto está dizendo aqui? Destruindo as fortalezas. Não é fortaleza física, não são barreiras de concreto, são as fortalezas que estão aqui dentro na mente dos homens. Que Satanás prende a mente das pessoas, cega, que o texto bíblico diz de maneira muito clara, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Mas aonde chega a luz do Evangelho, a libertação. Entende agora que a batalha espiritual é muito grande? Aí quais são as armas para nós vencermos essa batalha espiritual? Em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20, eu vou pedir à produção para colocar a leitura bíblica em classe, que eu quero que você que está em casa nos acompanhe. Abra sua Bíblia também, fique com ela aberta. Mas para facilitar, observe bem. Nossa leitura vai no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Aí Paulo começa a dizer da seguinte maneira, no versículo 13, se você que está em casa quiser, repita conosco esse texto bíblico. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também um capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o versículo 18 que eu quero chamar a sua atenção. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido irmão em Cristo Jesus, a arma da igreja para a destruição de fortalezas, a arma da igreja para a expansão do Evangelho, chama-se oração. Da lição 1, merece aqui um intervalo, da lição 1 até a lição número 10. Sempre quando se fala em missões, a palavra oração está junto, porque não tem como separar missões e oração. Estão intrinsecamente ligados, visceralmente ligados. Quero que você entenda que não há como separar. Por isso que o apóstolo São Paulo, no versículo 18, diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso e perseverando. Então, a primeira coisa que a igreja deve fazer, que a igreja faz, que ela já vem fazendo, orar pelos missionários, orar por aqueles que estão nessa janela da Epos 40. Nesse momento, lembre disso, você está no conforto da sua casa, no conforto do seu trabalho, mas tem gente nas igrejas subterrâneas, tem gente em cavernas, orando e adorando ao Senhor da glória. Ore por essas pessoas também. Ore para que as cadeias sejam quebradas e o Evangelho chegue mais próximo ali. Eu vou chamar a tela de um slide para você ter uma ideia do nosso grande desafio. Por gentileza, são as razões para evangelizar. Vai aparecer na sua tela. Observe bem o que é que aparece agora para a gente. Aí está o desafio e, ao mesmo tempo, estão as razões de evangelizar estes locais. Pois bem,
As maiores concentrações urbanas estão nessa região demograficamente. As maiores, ou melhor, deixa eu repetir, as maiores concentrações urbanas estão nessa região. Que região é essa? A janela 10 por 40. Demograficamente falando, em quantidade de pessoas, para você me entender, 97% dessa população, veja que coisa terrível, não conhece Jesus. Ali está 37 dos 50 países menos evangelizados no mundo. Menos de 6% dos missionários trabalham entre esses povos. Essa região é a casa das 3 maiores religiões que existem nesse mundo: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Querido irmão em Cristo Jesus, passa a próxima tela para você ver aí outra realidade que merece nossa atenção, que essa tela corresponde justamente ao tópico 2 da nossa lição, principais desafios. Para facilitar, observe bem, as pessoas vivem tudo nesse ambiente, viu? Com menos de $500 por ano. Essas pessoas, ou nessa região, reside 82% das pessoas mais pobres no mundo. Segura a tela aí, você vai acompanhar outra informação. Uma informação estatística. Das 10 pessoas mais pobres no mundo, 8 estão nessas regiões. Ainda tem mais. As maiores catástrofes naturais ocorrem justamente nessa região. A proliferação de várias enfermidades ocorre também nessa região. Volta a tela aqui para a gente. Esse slide contempla justamente, você que está com a lição da escola dominical na mão, contempla o tópico 2, principais desafios da janela 10 por 40. Porque fala da necessidade humana, eu vou ler somente o que está em negrito, e fala do desafio da perseguição. Observe bem, volta a tela aqui para a gente. O que é que nós temos nesse ambiente daí? Nós temos 97% de uma população que não sabe quem é Jesus de Nazaré. Que para a gente é tão comum, eles não sabem quem é Jesus. Outra coisa, é uma região marcada por contrastes terríveis. Você encontra cidades riquíssimas, mas você encontra pessoas que estão muito abaixo da linha da pobreza. E não é uma cidade, estamos falando de países abaixo da linha da pobreza. Então, existe uma carência, uma necessidade muito grande em grande parte dessa região. Outra coisa, é uma região marcada por catástrofes, terremotos. Aqui no Brasil, nós não sabemos o que é isso. Sim, mas vamos lá. Foi noticiado um abalo sísmico em algum canto, mas nós não sabemos o que é uma catástrofe com terremotos tão grandes como acontece nessas regiões. Doenças é muito comum. Outra coisa, as guerras que estão aí, sempre tem guerra, essa região sempre foi marcada por conflitos. Então, é um ambiente difícil. E querido irmão em Cristo Jesus, como é que a gente faz como igreja? A gente ora a Deus. Você está vendo o desafio, né? A palavra desafio para essa lição, acho que é a palavra-chave. Por sinal, no próprio comentário da lição está lá, palavra-chave, desafio. Agora, por que o desafio? O desafio por causa de todas essas necessidades humanas que tem ali. Nós temos aproximadamente, são 4 bilhões de pessoas que estão ali. E a Igreja do Senhor, ela é vencedora. A Igreja do Senhor chegou nessa região também. Por sinal, quem é aqui de Pernambuco já tem conhecimento disso. Mas você que é de outro estado, nós temos pessoas que são de diversos estados do Brasil. A Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco, aqui liderada pelo nosso amado pastor, pastor presidente José Alves, nós temos sim missionário na janela 10 por 40. E talvez você pergunte assim, você está falando tanto dessas regiões, e a igreja de vocês tem? Tem, sim. Nós temos um casal de missionários justamente nesse ambiente aí. E não é fácil. Os desafios são grandes. E tem outras, claro, confissões, ou melhor, outras convenções das Assembleias de Deus que também têm enviado.
Mas não é nesse método convencional que você conhece, meu querido irmão. Existe um grupo de pessoas anônimas que só os céus sabem os nomes. Que um dia, quando nós chegarmos lá nas regiões celestiais, veremos essas pessoas que não têm nome. Quando eu digo não tem nome, que não tem expressão. São pessoas anônimas que estão chegando com a mensagem do Evangelho. E Deus levanta essas pessoas para que o Evangelho seja pregado, seja anunciado. Deus faz isso. Você está percebendo uma coisa? Deixa eu me virar para essa câmera daqui e dizer a você o seguinte. O nosso pastor, aqui em Pernambuco, tem uma frase que já foi citada em outros programas. Mas eu gosto de citar essa frase, porque ele sempre nos diz o seguinte: o que justifica a razão da igreja do Senhor, nós estamos falando da igreja no sentido do corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. O que justifica a razão da igreja ainda estar nesse mundo é porque ela precisa evangelizar e alcançar pessoas perdidas. Deus tem a pessoa certa. Deus tem levantado pessoas anônimas. Quando se achava que na China, isso é uma coisa muito bonita, um país tão fechado para o Evangelho. Você vê falando da China, da modernidade, da tradição, mas é fechado para o Evangelho. Se você abrir o site Portas Abertas, Portal dos Mártires, você vai ver o nível de perseguição que é levantado ali. No país inteiro. Mas quando se achava que não tinha igreja evangélica, que não tinha crentes ali, mas existe a igreja doméstica na China. Quer dizer, essa igreja, quando fala de doméstica, que o evangelho foi se espalhando, pessoas foram sendo convertidas por intermédio do evangelho de Cristo. Você entende, meu querido irmão, que Deus faz tudo para salvar o homem. Talvez você não vá, mas Deus levanta alguém que vá chegar lá. E aqueles que não vão, ore por quem Deus, pela pessoa que Deus justamente está levantando. Querido, vamos voltar lá para o comentário da nossa lição? Vamos voltar? Nós estamos ainda no tópico 2 da lição e tem a questão do desafio da perseguição. Quero colocar isso na tela, desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela da Éfeso 40 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações com alto índice de perseguição religiosa. Por gentileza, eu quero que você abra a sua Bíblia conosco. João capítulo 15, está falando de perseguição como se fosse algo novo e como se a Bíblia não prevesse justamente isso, não é bem assim. No capítulo 15 e o versículo de número 20, o Senhor Jesus já dizia a seus discípulos que eles seriam perseguidos. Sim, a igreja de Cristo, ela é perseguida. A perseguição pode ser de diversas formas. Nesses países, essa janela da Éfeso 40 é muito mais visível, né? Porque através de leis, através de tortura, através de prisões, de morte. Então é algo maior. Aí talvez você se pergunta, mas eu não vejo isso na televisão. Bom, vamos fazer algumas considerações. Infelizmente, parece que a grande mídia não tem muito interesse em mostrar essas coisas. Mas existem canais e sites que mostram claramente como a igreja é perseguida em diversas partes, inclusive aqui no Brasil também, né? De uma forma mais sutil, através das leis, mas existe sim a perseguição. Mas por que isso? Porque a igreja incomoda. A igreja incomoda o pecado, não são as pessoas. A igreja incomoda a Satanás. A igreja incomoda o mundo de pecado. Porque a igreja ela vai na contramão desse mundo mau e perverso. A igreja de Cristo, ela preza pela santidade, faz parte da natureza da igreja ser diferente, no sentido porque ela preza pela sua comunhão justamente com Deus. E é isso que faz com que a igreja venha a ser perseguida, exista resistência.
E Jesus já dizia, João capítulo de número 15 e o versículo de número 22, diz assim, capítulo 15 do livro de João e o versículo 20, melhor o versículo 20 diz, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Aí no meio do versículo tem uma segunda sentença que diz, se a mim me perseguiram, Jesus está dizendo, se perseguiram a minha pessoa, também vos perseguirão a vós. Se guardares a minha palavra, também guardarão a vossa. O que Jesus está dizendo, olha, me perseguiram e vão perseguir vocês também. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, abra sua Bíblia conosco. Esses textos não estão lá na lição. Capítulo 12 e o versículo de número 15, um texto impressionante, que diz assim a palavra de Deus. Ou melhor, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você percebeu, querido irmão em Cristo Jesus? Pedro estava preso, mas mesmo na prisão, paralelamente, a igreja do Senhor Jesus estava orando justamente por ele, para ele ser liberto. O que é que nós queremos mostrar com esses versículos aqui? Mostrar que a perseguição existe, ela é real e Jesus deixou isso bem claro aos seus discípulos. Mas meu irmão em Cristo Jesus de Nazaré, deixa eu voltar aqui para essa câmera para dizer uma coisa a você, que eu sei que é uma orientação do Espírito Santo de Deus para a sua vida nessa manhã de domingo. As perseguições, né, podem ser de qualquer nível. Física, por leis, através de calúnia, tortura, prisões, mas lembre de uma coisa, a igreja de Cristo, ela não perde, ela não irá vencer, ela já venceu. Então, se você é igreja, lembre que quem está maior, quem está do seu lado é maior do que qualquer tipo de perseguição, que se chama a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nenhum momento a igreja irá perder, porque o dono dela se chama Jesus de Nazaré. As perseguições são várias. O apóstolo São Paulo diz num texto que eu acho bonito, eu quero ler esse texto com você no livro de Timóteo. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, conosco. O apóstolo Paulo diz de maneira muito clara a Timóteo, no capítulo 3 da segunda epístola a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 11, diz assim, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra, quantas perseguições sofri. E o Senhor, vê que coisa linda, o que é que a palavra de Deus fala para a gente nessa manhã de domingo? E o Senhor de todas me livrou. Passei várias, porque faz parte da natureza da igreja, da existência da igreja aqui na terra, mas ele diz, passei todas, mas o Senhor me livrou. Querido, ore a Deus pelos missionários que estão nessa janela 10x40. Ore a Deus pelos nossos irmãos, sim, irmãos na fé em Cristo Jesus. Falam outros idiomas, é outra cultura, mas foram comprados pelo mesmo sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E me permita dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo. A gente ora tanto por coisas materiais. Sim, a gente pede carro, casa, casamento, a gente sai pedindo tanta coisa do ponto de vista material, emprego, sai pedindo tanta coisa. Mas lembre de orar ao Senhor, para que Deus proteja os seus filhos. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, orando pelas causas da igreja do Senhor Jesus, que com certeza as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos voltar? E antes de ir para o tópico 3 da lição,
Tem uma outra lâmina de um slide que eu quero mostrar para você. Tem uma lâmina, por gentileza, na sequência, pode colocar na tela, é a lâmina que tem por título Os Principais Desafios. Observem bem. Olha os desafios. Primeiro, as leis que restringem a liberdade religiosa. Sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20. O apóstolo São Pedro sofreu isso na pele. Quando o sumo sacerdote disse a ele assim, não fale nesse nome chamado Jesus. É quando Pedro vai dizer de maneira bem clara, bem enfática, importa obedecer a Deus e não obedecer aos homens, mas nesse aspecto. Não tem nenhuma lei uma lei, se ela for levantada para que uma pessoa deixe de falar no nome de Jesus, nesse tipo de lei, a igreja não se dobra. Olha outro desafio, o endurecimento por parte das pessoas. Foi utilizado 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Corações endurecidos, mentes fechadas. Por isso que a arma da igreja é a oração, só através da oração para que Jesus chegue lá com a luz do Evangelho. E terceiro e último, as perseguições contra os cristãos, nós já lemos João capítulo 15 e o versículo de número 20. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Você já sabe os desafios, você já sabe os problemas e você está se comprometendo com Deus nessa manhã de domingo. Orar para Jesus salvar vidas. Orar para que as prisões sejam abertas e as fortalezas não sejam destruídas. Agora, quais são as estratégias, né? Primeira estratégia é a oração. Por gentileza, tópico 3 da lição. Estratégias para alcançar países da janela 10 por 40. Primeira estratégia, oração pela janela 10 por 40. Segunda estratégia, para a gente complementar, evangelização por meio da ação social. E a terceira estratégia, a ação médica missionária. Volta a tela aqui para a gente. Veja que as estratégias são diferentes. A primeira é a oração, essa é básica para todos. Não tem como desvincular missões de oração. Agora, nós temos a ação médica missionária. Foi que nós falamos aqui para você. Você vai ver isso na lição de número 11 com mais detalhe. Muitas vezes Deus tem levantado homens, médicos, enfermeiros, que vêm atuar nesses momentos de catástrofe. Você não já sabe? A gente falou para aqui, nós falamos que essa região é marcada por desastre, marcada por doenças, marcada por guerras e conflitos, e é um povo que precisa de socorro. E quantas ações médicas missionárias não são feitas nesse momento de crise? Onde naquele momento, através de agências missionárias, através até mesmo da própria Cruz Vermelha, onde está se prestando socorro. O Brasil muitas vezes já mandou muitos soldados para socorrer esses países em conflitos militares. E muitos desses nossos irmãos são crentes. E aonde tem um crente tem uma luz. E aonde tem um crente existe uma pessoa com a vontade de dizer: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus quer mudar a tua vida. Então são estratégias que são utilizadas para se alcançar esses povos da janela 10 por 40. A próxima lâmina do slide, por gentileza, vai aparecer justamente aí as estratégias para alcançar. Oração, Colossenses capítulo 4 e o versículo de número 3, e depois a ação médica e por último a contribuição, capítulo 9, versículo 7, que até nós lemos aqui. Mas eu quero ler com você Colossenses 4 e verso 3. Vamos ler? Abra sua Bíblia com a gente nessa manhã de domingo. Colossenses, quer que a palavra de Deus fala conosco nessa manhã? Diz assim o texto bíblico de Colossenses 4 e 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Em outros textos bíblicos, o apóstolo São Paulo vai dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus está solta. Estamos presos aqui, encarcerados, mas a palavra de Deus está solta. Ninguém consegue prender a palavra de Deus, não. É impossível prender.
e ela vai chegar nos locais mais distantes. Outro texto bíblico para a gente já finalizar daqui a pouquinho. Segundo livro, ou melhor, primeiro livro de Timóteo, capítulo 2 e o versículo de número 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Vamos continuar mais a leitura do texto? Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Tem outro texto ainda que eu quero ler com você, do livro de Mateus, porque Paulo diz assim, vamos orar por todos os homens, sim, sem exceção. Nós estamos falando aqui que essa janela 10/40, esses países são muito resistentes ao Evangelho. Você já ouviu falar que há tortura, há prisões, você vai ver isso melhor, mais detalhado mesmo na chamada igreja perseguida. Mas observe que em nenhuma parte das Escrituras Sagradas a gente vê ou Deus, ou Jesus, ou um personagem dizendo assim, vamos orar para Jesus matar, vamos orar para Jesus destruir. Não, por outro lado, ore para que haja paz, ore para que Jesus salve, ore para que Jesus transforme. Em Mateus capítulo 5, versículo número 44, veja que coisa interessante, a oração é sempre no sentido de salvar, nunca no sentido de amor. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo. Quando eu leio esse texto, talvez é isso daqui que faz com que o Evangelho seja tão distinto. Porque, olha, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Fazendo um link aqui, o apóstolo São Paulo é o melhor exemplo disso. Imagine se a igreja tivesse orado para que o apóstolo São Paulo fosse morto antes de ser crente. Mas a igreja nunca orou. Orar para matar. Não, a igreja não faz isso. O Senhor Jesus nunca ensinou isso. Então, por maiores que sejam os desafios e as perseguições, mas a maior arma e a melhor arma é a oração. E a oração derruba muralhas, derruba justamente barreiras. E é por meio da oração que as estratégias de Deus são conferidas justamente aos homens que Deus tem levantado para ir para essas nações. Querido irmão em Cristo Jesus, a gente vai concluir a lição nesse momento. E eu quero concluir, depois de tudo que nós falamos, você ouviu várias vezes aqui a expressão 10/40, países, resistência, desafios. Mas a gente conclui incentivando você a orar. Orar pelas causas da igreja. Orar por nossos irmãos que estão nesses países e não têm a mesma liberdade que nós temos. Orar para que Jesus de Nazaré levante mais homens, mulheres, pessoas que serão verdadeiros instrumentos nesses países tão distantes. A igreja está viva, está atuando. A resistência é grande, o desafio é grande, mas o Espírito Santo de Deus chegou lá e vai chegar ainda mais. E se você orar, Deus irá fazer muito mais milagre. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e vamos fazer um pacto com Deus nessa manhã. Vamos orar por estas nações para que elas recebam a Cristo como nós temos Cristo em nosso coração. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, exposição maravilhosa tivemos aqui nesta manhã. Aprendemos um pouco sobre a janela 10/40, descobrimos que a janela 10/40, uma batalha espiritual está sendo travada e essa batalha a igreja já recebeu as ferramentas para esta guerra. Aprendemos hoje, temos aí o texto de Efésios 6, recebendo aí toda a armadura de Deus, além da oração e perseverança na súplica no Espírito. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção,
em favor dos países da janela 10x40, que Deus continue levantando missionários, Deus continue levantando igrejas, Deus continue dando estratégias, porque são países onde o evangelho não pode ser pregado livremente, mas Deus sempre tem levantado homens e mulheres, tem dado estratégias para que o evangelho possa ser propagado nestes países fechados. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor pela escola dominical e orar por esses países e por todos aqueles que estão na janela 10x40, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos e a igreja que está desenvolvendo o trabalho nesta região. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te render graças, Senhor, porque por meio do teu Filho Jesus Cristo nos proporcionasse, ó Pai, a oportunidade de podermos nos reconciliar contigo, ó Deus. E o teu Filho Jesus Cristo que morreu, Senhor, não só pelo povo brasileiro, não só pelos judeus, mas por todos os povos, raças, tribos e nações. E neste momento nós queremos interceder, Senhor, por todos os povos, ó Pai, que estão dentro da janela 10x40. Por tua igreja, Senhor, que tem sofrido intensa perseguição, por nossos irmãos perseguidos que estão presos, por nossos irmãos, Senhor, que têm, ó Deus, sofrido em sua pele, ó Pai, a perseguição por professarem a fé, Senhor, no teu Filho Jesus Cristo. Queremos pedir neste momento, Senhor, que tu continues levantando homens e mulheres, continue, Senhor, se revelando como tu tens se revelado a estes povos na janela 10x40, Senhor. Ó Senhor, que a tua boa mão de Deus continue estendida, dando estratégias, Senhor, à tua igreja, estratégia aos missionários. Ó Senhor, alcançando, Senhor, cada vida, alcançando cada país para a glória e louvor do teu nome. Continua levantando homens e mulheres, Senhor, para este grande desafio. Levanta, Senhor, também intercessores, Senhor, que intercedam, Senhor, por estes países, porque o teu Filho Jesus Cristo disse que a seara, na verdade, é grande. Ó Pai, olhando para a janela 10x40, nós vemos, Senhor, o tamanho desta seara, mas são poucos os trabalhadores, Senhor. E o teu Filho orientou, ó Pai, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Nós queremos, neste momento, interceder, Senhor, que tu levante homens e mulheres, levante intercessores, ó Pai, e que o teu reino, Senhor, possa ser conhecido, Senhor, de todas as nações, para a honra e a glória de teu nome, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ó Deus, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre o teu filho, o evangelista Sonivaldo, e a todos que estão envolvidos, Senhor, na produção, ó Pai, deste trabalho. Continua estendendo nas tuas mãos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e amigo, que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Lhe aguardamos no próximo domingo, neste mesmo horário. Divulgue, compartilhe e não desligue aí a sua TV, pois temos aí uma programação especial preparada para você com carinho e com certeza. Assim como você foi edificado por Deus através desta escola dominical, com toda certeza você será edificado através da programação da Rede Brasil. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.